Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje nós vamos estar refletindo na mensagem de Deus, amém? Hoje, 7/4/2023. Vamos ficar atento a esta mensagem para nos fortalecermos, glória a Deus, e termos entendimento da palavra de Deus. Hoje o nosso Deus vai estar nos ensinando que nós devemos fazer em primeiro lugar a vontade de Deus, que é adorar o Senhor de todo o nosso coração e também cumprir com os nossos deveres aqui na terra. Glória a Deus. Então, quando todos entender a mensagem de Deus, nosso Senhor, haverá sabedoria na administração nas igrejas. Devemos aplicar o que o nosso Senhor nos ensinou. Pagar os impostos, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vamos ler hoje em Mateus 17:21, Mateus 22:15, e vamos ver o que nosso Senhor Jesus está nos ensinando, amém? Glória a Deus. Deus da sabedoria. Deus, Ele quer também que andemos em obediência ao Senhor. Então nós vamos refletir na mensagem que está, a primeira mensagem que está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 em diante. A mensagem diz assim: a questão do tributo. Versículo 15. Então, tirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderia em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Glória a Deus. Então, o que Deus está fazendo? Deus está dando sabedoria. Tudo irá bem quando houver obediência. Quando cobraram imposto do Senhor Jesus, Ele não precisava de pagar. Ele é Deus, amém? Mas Deus é perfeito, amados irmãos. Deus é perfeito em tudo. E nos revelou a humildade do seu ser para nos ensinar como é um cidadão dos céus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele veio aqui ensinar nós como nós devemos proceder para nós sermos salvos. Amém? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, ele ensina essa sabedoria com cautela
para que nenhum de nós venhamos ficar preso, né? O que tivermos de dar a César, vamos dar o que é de César, e o que tivermos de dar a Deus, vamos dar o que é de Deus. Mas isso tem que ser de todo o coração, porque Deus é justo. Deus, ele dá a todos na medida certa. Então nós vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 17, onde o nosso Senhor Jesus, ele paga imposto. Ele paga imposto. Nós vamos ler nesse momento Mateus 17, versículo 24 e 27. Vai dizer assim: Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto, ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estarte. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Glória a Deus. Então, nosso Senhor Jesus aqui está ensinando. Ele disse: Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. O que nós devemos entregar a Deus? A nossa adoração verdadeira. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando nós fazemos isso, Deus nos dá sabedoria para nós vivermos aqui na terra. Então devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e em primeiro lugar, e pagar os impostos local onde nós congregamos, e depois usar para os demais trabalhos da obra. Porque se nós não obedecer, onde congregaremos? Amém? Onde nós vamos congregar? Primeiro, mantimento para a casa do Senhor. Depois, mantimento para o trabalho de campo. Porque o evangelho não fica somente entre 4 paredes. Então, nosso Senhor Jesus está ensinando. Ele nos ensina que você deve manter as portas abertas para ter alimento para os necessitados, que também precisa da palavra de Deus, palavra viva. Os necessitados são o povo da cidade. Então as portas precisam ficar abertas para alimentar o povo, amém? E o restante do mantimento é para usar como trabalho de campo. É igual está dizendo que a igreja não está entre 4 paredes. Ela alimenta ali também o povo e também ajuda aqueles que estão trabalhando em campo. Amém? Em outra passagem a gente vai refletir aqui, onde Paulo vai dizer o seguinte. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 15, Paulo vai estar também falando com o povo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 em diante. Paulo vai dizer assim: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Participar é ajudar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. O que o nosso Senhor Jesus disse lá?
O Senhor Jesus, ele disse para Pedro: toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, nosso Senhor Jesus, ele ensinou: primeiro, entrega o que é de Deus, e depois por ti. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa Paulo está repetindo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou assim também, complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então aqui Paulo fala novamente. Paulo fala de igualdade. Então, o nosso Deus, amados irmãos, quando ele via o sol sobre justos e sobre injustos. Quando ele envia chuva, ele envia sobre justos e sobre injustos. Ele envia de igual modo, ele não faz acepção de pessoa. E tudo que o nosso Senhor Jesus está ensinando nós hoje é para nós fazermos conforme ele ensinou. Aqui você entende que Deus está disposto a ajudar aqueles que crêem na palavra dele. Amém? Aqueles que crêem na palavra do Senhor, Deus está disposto a ajudar. Mas quando Deus, é igual eu disse aos irmãos, quando Deus envia chuva, ele não envia chuva só para aquele que crê nele. Ele envia chuva para todos. Quando Deus envia sol, ele envia sol não é só para aquele que crê nele. Ele envia para todos. Porque o nosso Deus, ele não faz acepção. Então ele quer que nós também, nós venhamos cumprir a vontade do Senhor. Nosso Senhor Jesus, ele pagou o imposto e mostrou o que deve ser feito. Se há uma obra aqui na terra, deve-se pagar o imposto. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos refletir na última mensagem que Deus quer deixar para nós hoje em nosso coração, para nós ficarmos firmes e andarmos na presença de Deus, crendo nas Escrituras do Senhor e fazendo aquilo que agrada e honra o nome do nosso Senhor. João, capítulo 14, versículo 12 em diante, vai dizer assim:
Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a gente está percebendo que Deus está disposto a ajudar. Deus está disposto a ajudar. Deus está disposto a dar sabedoria a quem pede sabedoria. Então é só pedir, amados de Deus, é só pedir. É só pedir Deus sabedoria que Ele vai nos dar. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem maravilhosa. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, o nosso querer, Deus, que muitas das vezes não é o querer do Senhor. Aplicamos, ó Pai, coisas neste mundo que não te honra, que não te glorifica. Mas nesta manhã o Senhor está abrindo meus olhos, os olhos de muitos, ó Pai, que devemos andar nos caminhos do Senhor, seguindo os exemplos do Senhor, seguindo os exemplos do teu Filho amado. Oh, Pai, nós te amamos, nós te adoramos. E nós, ó Pai, agradecemos ao Senhor pela sabedoria que o Senhor nos dá neste dia. E cremos, ó Pai, que todas as vezes que pedimos, o Senhor dará a nós sabedoria. Porque o Senhor é um Deus justo. Glórias e glórias ao Senhor, Pai. Nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. E te agradecemos, ó Pai, por mais essa vitória. Porque a palavra do Senhor para nós é vitória, quando nós aplicamos em nosso coração. Então fortaleça, ó Deus, o nosso espírito. Derrama, Senhor, espírito de intrepidez no nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, te honrar e te glorificar em todos os momentos de nossa vida. Porque nós te amamos, nós te adoramos, e nós clamamos, ó Pai, pela sabedoria do Senhor nas nossas vidas. Queremos fazer aquilo que é certo, glorificar e te honrar, onde nós estivermos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.